Pessoal, muito boa tarde. Ficar mais perto da luz, né, que acho que não pega. Muito boa tarde. Vamos dar início à nossa oficina de astronomia número 422, nesse 8 de setembro de 2017, aqui no campus da Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, pertinho de Porto Alegre. E inicialmente eu tenho uma nota para passar aqui para vocês. Eu até... Ô Tiago, bota ali para mim, faz favor. Enquanto isso eu vou introduzindo... Me esqueci, estava no bolso aqui, né? Vou introduzindo o livro que veio hoje, lá da Livraria Cultural Store. Vou passar aí para vocês verem. O título é Senhora Einstein, a história de amor por trás da teoria da relatividade. E a pergunta: haverá espaço para dois gênios em um casamento? Não sei se vocês sabem, a primeira mulher do Albert Einstein era física também. O nome dela era Mileva Maric. E era colega dele na faculdade. E depois eles casaram. E há quem sustente que ela teve uma participação significativa na elaboração da primeira parte da teoria da relatividade, a teoria da relatividade especial, que foi apresentada ao mundo em 1905. Posteriormente, o Einstein se divorciou dela, né? Mas esse livro conta justamente a história da vida dessa moça, né? E também faz comentários a respeito dessa dúvida que persiste na história da ciência, até que ponto ela teria tido participação na teoria da relatividade especial, no desenvolvimento da teoria da relatividade especial. Eu vou passar o livrinho aí para vocês verem, tá? Eu ali, Tiago. Tirar a fotinho do Einstein aqui, que essa aqui é de estimação minha. Aliás, o Einstein, né, estava dentro do livro. Essa vai gastar. O colega ali também está com uma camisetinha do Einstein, né? Bonita. Bem, o cafezinho também já está aí, né? O cafezinho é cortesia dos lanches do Alemão. Continua a promoção, né? Qualquer panqueca por R$ 18,99. Aqui na Unicinos e no verão lá em Garopaba e em Capão da Canoa, tá? Bom, minha gente, eu quero começar a nossa apresentação aqui com uma referência a um colega nosso, pessoa muito querida, uma pessoa extraordinária. Daniel Fishborn foi aluno meu, colega de vários que estão aqui presentes, o César, o DJ, o Dr. Mauro e outros que não estão presentes aqui. Frequentou o curso de astrobiologia que eu ministrei aqui na universidade em 2005, o curso de combate à ufologia que eu ministrei aqui em 2006/1, sócio fundador da Associação para a Investigação de Fenômenos Incomuns, que foi um subproduto desses cursos que nós ministramos. Pessoa extraordinária, colaborador, vivia mandando materiais, notícias instigantes, colaborava com a gente em vários projetos, certamente tinha ainda muita coisa para fazer, mas lamentavelmente anteontem faleceu subitamente, aqui em São Leopoldo. O sepultamento ocorreu ontem, às 11 horas da manhã, e quero deixar aqui essa referência. Nós, na versão editada desse vídeo, vamos introduzir mais fotos, onde aparece a participação do Daniel nas nossas saídas de campo, em reuniões de estudo, viagens de estudo, etc. É duro a gente ter que encarar a realidade de que daqui para frente não vamos mais poder contar com a presença dele. Eu vou dizer uma coisa para vocês,
o DJ sabe, mais alguns aí também sabem, que eu tenho formulado ao longo dos anos algumas hipóteses a respeito de um possível fenômeno que talvez exista na natureza e a ciência ainda não descobriu. Eu me refiro à possibilidade de persistência da consciência após a morte biológica de um organismo. Não estou falando de misticismo nem de religião, estou fazendo uma hipótese baseada exclusivamente no terreno científico. E me chamou a atenção que muitas e muitas vezes, até nas saídas de campo, o Daniel ouvia atentamente as minhas ideias, que talvez um dia eu ainda resolva apresentar numa palestra mais acadêmica, mais estruturada, não é o caso hoje. Mas ele ouvia com muita atenção e achava razoáveis as minhas ideias e tal. E eu estava pensando ontem, bom, não sei se eu estou certo ou errado nessas ideias, ou parcialmente certo, parcialmente errado, mas uma coisa é certa, ele já foi para o outro lado e se a minha ideia não está de todo errada, ele já sabe a resposta certa. E vou lançar mais um desafio, estou falando muito sério aqui. Dentro dessa hipótese que eu tenho, a comunicação é extremamente difícil, por várias razões, até, digamos, de meios, né? Mas, se existe alguma possibilidade, vou dar o meu recado aqui para o Daniel. Ô cara, manda para nós aí algum vestígio, algum indício convincente para ajudar nas nossas pesquisas. Então, agora, vamos passar a nossa oficina de astronomia. Bom, meus amigos, vocês já ouviram falar do planeta Vulcano, né? É um planeta famoso numa série de ficção científica, da TV e do cinema também, Star Trek, Jornada nas Estrelas. E talvez o que nem todos saibam, é que o planeta Vulcano, uma vez, quase existiu dentro do Sistema Solar e chegou, inclusive, a ser anunciado numa academia de ciências do primeiro mundo. E é mais ou menos esse o nosso objetivo hoje. Uma palestra de curiosidade histórica e, ao mesmo tempo, de revisão também da ficção científica. Bom, em primeiro lugar, quem era originalmente Vulcano? Não o Vulcano da Jornada nas Estrelas. Vulcano é um deus, é um ser mitológico, né? Agora não tenho certeza se era grego ou romano, mas também isso não importa, não vem ao caso aqui. Era o deus dos ferreiros, normalmente associado também com as atividades de vulcões. E foi um nome escolhido por um planeta que cientistas renomados do século XIX chegaram a acreditar que existiria dentro da órbita do planeta Mercúrio. Para quem não está lembrado, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Demora cerca de 3 meses para completar uma volta em torno do Sol. Por que a existência de Vulcano foi proposta cientificamente? Porque a órbita do planeta Mercúrio é uma órbita elíptica. E essa elipse tem um eixo maior. Esse eixo maior conecta 2 pontos opostos, que são o periélio e o afélio da órbita do planeta. O afélio é o ponto onde Mercúrio fica mais longe do Sol e o periélio é o ponto em que Mercúrio está mais perto do Sol. E essa linha que liga o periélio com o afélio, o eixo maior da elipse da órbita de Mercúrio, também chamado de linha das apsides,
É uma linha que gira no espaço. Ou seja, melhor dizendo, toda a elipse da órbita de Mercúrio gira ao redor do Sol. Então, é como se a linha das apsídeis fosse um ponteiro girando em torno de um ponto, que é o ponto onde fica localizado o Sol, um dos dois focos da elipse da órbita. A mecânica celeste do Newton, desenvolvida nos séculos, principalmente no século XVI, a partir do século XVI, principalmente também no século XVIII e XVII, permitia calcular essa rotação ou avanço do periélio, como é chamada também, para todos os planetas. Mercúrio também a gente calculava. Só que o valor observado da velocidade angular dessa rotação, ou seja, o ângulo que essa linha percorria no céu a cada ano, o valor dessa velocidade não fechava com os cálculos previstos pela mecânica celeste de Newton. Então, alguns grandes teóricos da mecânica celeste do século XIX, especialmente o Urbain Le Verrier, que era francês, se dedicaram ao estudo dessa irregularidade e propuseram como solução que deveria existir um outro planeta mais próximo do Sol do que Mercúrio, cuja influência gravitacional explicaria esse movimento anormal do periélio de Mercúrio. Tá? Eu estou dando um resumo geral, né? Depois nós vamos entrar nos detalhes históricos. No início do século XX, em termos de datas, isso aqui é, digamos, 1840 a 1860. A questão só se esclareceu em 1915, quando Einstein publicou a sua teoria da relatividade geral, onde o efeito do avanço do periélio de Mercúrio resultou explicado de uma forma bastante natural, sem precisar invocar a presença ou a existência de um outro planeta. Tá? E aí Vulcano caiu no esquecimento, né? Até que nos anos 1960 foi ressuscitado pelo senhor Gene Roddenberry, que foi o criador de Star Trek, e passou a ser a terra natal do senhor Spock. Né? Mas isso é outro departamento, isso é um outro momento. Bom, antes de entrar especificamente na questão do Vulcano, algumas curiosidades bem estabelecidas. Existe um asteroide chamado Vulcano. O número de ordem dele é 4.464, e ele foi descoberto por um astrônomo russo em outubro de 1966. Foi mais ou menos ali o período em que estava passando na televisão as primeiras temporadas de Star Trek, e provavelmente esse russo aí resolveu fazer lá uma brincadeira, né? E descobriu esse asteroide e propôs o nome Vulcano, que foi aprovado pela União Astronômica Internacional. Então, existe um asteroide, um pequeno planeta, ele orbita entre as órbitas de Marte e Júpiter, lá no chamado cinturão principal de asteroides. Ele tem um período de 996 dias para dar uma volta em torno do Sol. A inclinação da órbita dele em relação ao plano da nossa órbita da Terra em torno do Sol, que é o plano da eclíptica, é de 20 graus. E a distância média dele ao Sol é de 1,8 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica, cerca de 150 milhões de quilômetros, é a distância média da Terra ao Sol. Tá? Bom, então isso é fato estabelecido. Uma outra curiosidade que já foi pesquisada, mas que até o momento não se encontrou nada, é acerca da existência dos vulcanoides. O que são os vulcanoides? Seria uma população de pequenos asteroides que girariam em torno do Sol, formando um mini cinturão de asteroides muito perto do Sol, ou seja, bem dentro da órbita de Mercúrio. Tá? Daí foram chamados de vulcanoides. Seriam objetos pequenos,
estimados entre 100 metros e 6 quilômetros de diâmetro, pedaços de rocha, basicamente, né? Muito difíceis de pesquisar, de enxergar, né? Porque além de serem pequenos, estão muito próximos do clarão do Sol, então a observação, pelo menos visual, desses objetos seria muito difícil. E existe uma região que seria gravitacionalmente estável para as órbitas desses objetos, que vai até uma distância de aproximadamente 0,21 unidades astronômicas do Sol. Então, é bem dentro da órbita de Mercúrio, grosseiramente falando assim, no terço interno da órbita de Mercúrio. A órbita de Mercúrio tem um raio de aproximadamente 0,6 unidades astronômicas, nós estamos falando de 0,2, então é um terço da distância da Terra, aliás, do Sol até Mercúrio, né? Seria uma população de objetos, então, que poderia existir ali, pelo menos do ponto de vista gravitacional. Se eu colocasse um asteroide ali, a órbita dele em torno do Sol permaneceria estável. E sempre que os astrônomos determinaram a existência de zonas estáveis no Sistema Solar, mais cedo ou mais tarde, acabaram encontrando objetos que povoam essas regiões. É o caso do cinturão de asteroides, é o caso do cinturão de Kuiper e outros mais, tá? Mas no caso do cinturão dos vulcanoides, apesar de ser possível a existência desses objetos, até o momento não foi visto nada. Tinha até aqui existem duas sondas lançadas pela NASA, chamadas Stereo, que observaram toda aquela região da vizinhança imediata do Sol, de vários ângulos, e não detectaram absolutamente nada, né, ali. A não ser um cometa lá que outro, rasante ao Sol, que passa ali dentro, né, mas ele vem, passa e vai embora, ou se destrói ali mesmo, e não completa a sua órbita. Mas não é um objeto que tenha a órbita fechada e estável naquela região ali, que teria que ser o critério a ser atendido por um vulcanoide legítimo, né? Para curiosidade, o asteroide que chega mais perto ali do Sol, tem um semi-eixo maior da órbita de meia unidade astronômica, é esse objeto aqui, ó, o 2007 EB26, mas já está um pouquinho fora, inclusive, né, da região estável dos vulcanoides. Então, não existem vulcanoides conhecidos atualmente, apesar de serem teoricamente possíveis, né? Aqui tem um diagrama que mostra mais ou menos a região estável, o que seria esse cinturão mais interno de asteroides, né? O mais próximo do Sol, dentro da órbita de Mercúrio. Aqui é a órbita de Vênus e mais para fora a órbita da Terra. E ali uma concepção artística do que poderia parecer um desses objetos, né? Para ficar tão perto do Sol e não ser destruído, teria que ser um objeto rochoso ou metálico, ou rochoso metálico, né? Um objeto muito pequeno não segura uma atmosfera, portanto expõe a sua superfície eternamente ao bombardeio de meteoritos. Então, teria que ser um objeto provavelmente de formato irregular, com superfície muito craterizada, né? E não poderia ser algo muito diferente disso aí. Bom, agora vamos para a história da ideia de vulcano em mais detalhes. Aquele cidadão lá é o Urbain Le Verrier, um grande matemático francês especializado em mecânica celeste. Ele fez uma carreira brilhante na ciência no século XIX. Esse cidadão foi o descobridor do planeta Netuno, em 1846. Aliás, a história da descoberta de Netuno, por si só, já é bem interessante, né? No final do século XVIII, em 1781, um astrônomo amador de origem alemã, de origem germânica, mas radicado na Inglaterra, chamado William Herschel, estava observando uma noite com o seu telescópio no fundo do quintal da sua casa,
e, de repente, avistou um objeto entre as estrelas da constelação de Gêmeos, que ele pensou inicialmente que era um cometa. Era um objeto que não era pontiforme, como as estrelas, apresentava um pequeno disco. Ele julgou que o disco, por ser muito pequeno, ele não sabia, parecia meio difuso, ele imaginou que fosse um cometa relativamente distante do Sol. E vejam só como são as coisas, né? Propôs que o cometa fosse conhecido como Georgium Sidus, em latim. Isso quer dizer o astro de George. Quem era George, meus amigos, era o então rei da Inglaterra. Ou seja, um clássico exemplo de o que chamaríamos hoje um puxa-saquismo, né? Mas que deu certo, porque depois o rei parece que acabou dando uma pensão para ele também, e aí ele podia se dedicar mais à astronomia, além da música, ele era músico também, né? Bom, logo se deduziu que não era cometa coisa nenhuma, era um outro planeta igual aos que já se conheciam. Na época conhecia-se Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter e Saturno, e parava por aí. Urano é o próximo lá para fora. Foi descoberto em 1781. Já havia uma mecânica celeste razoável nessa época. E aí o que eles fizeram? Começaram a fazer efemérides que permitissem prever a posição futura de Urano entre as estrelas no céu. E começaram a comparar as posições observadas com as posições previstas. E logo ficou aparente que o movimento de Urano era irregular. Às vezes Urano se adiantava em relação às posições previstas e às vezes se atrasava. Bom, havia duas opções. Ou descartar a mecânica celeste de Newton, que até então fazia grande sucesso com relação à previsão do movimento dos outros planetas, ou então propor a existência de um outro astro que perturbava o movimento de Urano. E foi isso que fizeram, naquela época, dois cidadãos, um inglês obscuro, mal conhecido, e um outro francês bem conhecido, famoso, né, que era o Leverrier, esse cidadão ali. Bom, por uma questão de justiça, eu até tenho que mencionar o trabalho do inglês. O nome dele era John Adams, era estudante de matemática, e realizou algumas contas, deduzindo a posição no céu, onde se encontraria um planeta ainda desconhecido e mais distante do Sol do que Urano. E este seria o planeta que estaria perturbando o movimento orbital de Urano. O Leverrier fez as mesmas contas independentemente. O inglês obscuro, estudante de matemática, não era nem formado ainda, né? Quer dizer, não tinha a reputação do Leverrier, né? O inglês pegou, o Adams pegou o estudo dele e mandou para o astrônomo real da Inglaterra daquela época, que era o George Airy. O Airy olhou a carta com desprezo, perguntou quem era aquele cidadão, ele nunca tinha ouvido falar. Alguém falou para ele que era apenas um estudante de matemática, de uma universidade, não sei o quê. E do alto da sua soberba, o Airy disse: eu sou um homem ocupado, eu não tenho tempo para essas bobagens. O Leverrier, já com grande reputação na sua carreira, né, mandou os seus resultados para o Observatório de Berlim, na Alemanha. Porque o Leverrier era bom de conta, mas não sabia mexer em telescópio, né? Mandou seus resultados lá para o Observatório de Berlim, onde, em 23 de setembro de 1846, o diretor do observatório, que na época era o Johann Gailly, apontou o telescópio do Observatório de Berlim para a posição determinada pelo Leverrier, e a menos de 1 grau dessa posição, teoricamente calculada, foi descoberto o planeta Netuno. Se diz que Netuno foi descoberto na ponta do lápis, né? Ou seja, fazendo contas.
E o envolvido nessa história foi o Leverrier. Então, os ingleses perderam a chance de descobrir o 8º planeta do Sistema Solar. O Urano, o 7º planeta, foi encontrado em território inglês, mas por um alemão, né? E Netuno foi encontrado em território alemão, por um alemão, seguindo a recomendação de um francês, né? Que foi o Leverrier. Então, o Leverrier ficou famoso com tudo isso, né? E se dedicou, em seguida, pouco tempo depois da descoberta e da confirmação de Netuno, se dedicou ao estudo da anomalia do avanço do periélio de Mercúrio. Propôs que havia um planeta mais interno, próximo do Sol, que era o perturbador da órbita de Mercúrio, causando essa discrepância que existia na órbita. Bom, a velocidade angular do avanço do periélio de Mercúrio era de 527 segundos de arco por século. Eu sei que isso não é uma unidade SI, né? SI seria radiano por segundo, mas tudo bem. Às vezes a gente usa outras unidades mais convenientes. Aliás, ele calculou, né, o Leverrier, isso é o cálculo do Leverrier, seria 527 segundos de arco por século, o ângulo girado pela linha das apsídeis da órbita de Mercúrio. As observações da órbita de Mercúrio, num período de mais ou menos 150 anos, determinaram o avanço do periélio em 565 segundos de arco por século. Então, havia uma diferença ali de 38 segundos de arco por século que não podia ser explicada pela teoria da mecânica celeste clássica de Newton. Bom, e aí entrou o Leverrier, né, justamente, né, dizendo que havia um astro perturbador que responderia por essa discrepância de 38 segundos de arco por século, né, e o Leverrier propôs a existência desse planeta. Bom, isso tudo do ponto de vista teórico. Aí, no dia 22 de dezembro de 1859, um astrônomo amador francês, que também era médico, chamado Lescarbot, anunciou que havia observado um trânsito de Vulcano de frente ao Sol. Ou seja, ele viu Vulcano passando durante o momento da sua conjunção inferior, o planeta entre o Sol e a Terra, passando na frente do disco do Sol. Ele viu um pinguinho preto cruzando o disco do Sol durante algumas horas na manhã daquele dia 22 de dezembro de 1859. Foi um pouquinho antes, né? Foi em 26 de março de 1859. Né? Ele tinha um telescopinho de lente, um refrator de 95 milímetros de diâmetro, estava observando o Sol no fundo do quintal da casa dele, e na manhã de 26 de março de 1859, diz que observou o trânsito de um pontinho preto na frente do Sol, que demorou 1 hora, 17 minutos e 9 segundos para atravessar o Sol de ponta a ponta. Aí ele mandou uma carta, no final do ano, para o Leverrier. Ele conhecia o trabalho teórico do Leverrier, então a carta foi recebida nas mãos do Leverrier no dia 22 de dezembro de 1859. O Leverrier, inclusive, disse que foi visitar esse cara. Falou com ele, entrevistou ele e tal, e saiu dessa visita convencido de que o cara tinha realmente, o cara era sério e tinha possivelmente visto um trânsito do planeta Vulcano que tinha sido previsto teoricamente por ele. E aí o Leverrier foi na Academia de Ciências de Paris, não demorou muito, né? 22 de dezembro para 2 de janeiro, 10 dias depois, o cara estava no púlpito da Academia de Ciências de Paris, né?
que reunia a nata da intelectualidade científica francesa da época, anunciando formalmente a descoberta de mais um planeta no Sistema Solar. No caso, um planeta intramercurial, ou seja, dentro da órbita de Mercúrio. O planeta, na realidade, mais próximo do Sol. Vejam, então, meus amigos, que houve um anúncio da descoberta. E não foi um amadorzinho, com o perdão da palavra, vagabundo que fez isso. Tá? Foi um cientista, um teórico de mecânica celeste, já de grande reputação na época. Inclusive, o Le Verrier, baseado na observação do Lescarbault, deduziu todos os detalhes essenciais da órbita de Vulcano. Ele seria um planeta numa órbita quase circular, a uma distância de 21 milhões de quilômetros do Sol, o que dá cerca de 14% da distância da Terra ao Sol. O período de revolução, o tempo para o planeta fazer uma volta em torno do Sol seria de apenas 19 dias e 17 horas. Mercúrio leva quase 90 dias para dar uma volta em torno do Sol. A inclinação da órbita em relação ao plano da eclíptica, que é o plano da órbita da Terra em torno do Sol, que serve de referência fundamental no Sistema Solar, seria de 12 graus e 10 minutos de arco. Vejam a precisão do cara, né? E, se fosse visto da Terra, Vulcano se afastaria em termos angulares, no máximo 8 graus para um lado ou para o outro do Sol. No caso, Mercúrio, nas máximas elongações, o ângulo máximo para um lado ou para o outro do Sol, quando é o melhor período para a gente ver Mercúrio aqui da Terra, o ângulo entre o Sol e Mercúrio varia de 18 a 28 graus, em função da órbita elíptica que Mercúrio tem. Vênus dá um ângulo de cerca de 45, 46 graus de distância do Sol, nas máximas elongações. Vulcano, por estar muito próximo do Sol, o ângulo de abertura para um lado ou para o outro do Sol era pequenininho, foi estimado já em apenas 8 graus, o que faria realmente a observação de Vulcano a partir da Terra bastante difícil em função da proximidade do brilho do Sol. E aí todo mundo começou a ver Vulcano. E não estou me referindo a charlatães, astrônomos profissionais e astrônomos amadores, honestos. Né? Aqui tem um resuminho, pesquisando anotações mais antigas, um tal de Kappel-Loft teria observado, teria registrado, sem saber, um trânsito de Vulcano no dia 6 de janeiro de 1818, bem antes, inclusive, de Vulcano ter sido proposto teoricamente. Né? Um outro astrônomo alemão, o Gruithuisen, em 26 de junho de 1819, reportou que viu duas manchinhas sobre o Sol, redondas, pretinhas e de tamanho desiguais. O Pastorff, etc., em 1822, uma porção de gente. Né? Isso aqui são observações anteriores à previsão teórica do Vulcano. E também aconteceram observações posteriores. Né? Por exemplo, ali no dia 29 de janeiro de 1860, portanto, 27 dias depois do anúncio formal da existência do planeta, na Academia de Ciências de Paris, o Russell, que era inglês, e mais 3 pessoas que estavam com ele, reportaram que viram um trânsito do Vulcano a partir da cidade de Londres. Em 1862, entre 8 e 9 horas, tempo da Inglaterra, um outro astrônomo amador inglês, um tal de Sr. Loomis, lá em Manchester, também reportou a observação de alguma coisa preta pequena passando na frente do Sol, possivelmente Vulcano. E houve um eclipse total do Sol na América do Norte, em 29 de julho de 1878,
onde 2 astrônomos profissionais norte-americanos reputadíssimos, um era o James Watson, diretor do Observatório de Ann Arbor, no Michigan, e o outro era um amador chamado Leo Swift, que residia na cidade de Rochester, em Nova York. Mas eles estavam em lugares diferentes do país. O Watson estava numa cidadezinha chamada Separation, lá no Wyoming, e o Swift estava em uma localização próxima de Denver, lá no estado do Colorado. E durante esse eclipse, os dois reportaram ter observado não o vulcano passando defronte do disco do Sol, porque seria impossível, né? Porque durante a totalidade o disco do Sol está bloqueado pelo disco da Lua. Como bem sabe o nosso colega aqui, nós vamos fazer o merchandising aqui, né, ô DJ? Está previsto para quando é que é mesmo a oficina? 6 de outubro, né? 6 de outubro, não percam o relato. Caçando o eclipse total do Sol, agora de agosto, que teve lá, né, com o nosso amigo Dr. Mauro. Bom, enviado especial das oficinas de astronomia aos Estados Unidos, né, para a cobertura do evento. Bom, então esses dois aqui, eles reportaram ter observado uma estrelinha perto do Sol, que não estava registrada nas cartas celestes. Uma estrelinha de pouco brilho. O Watson disse que havia um astro 2,5 graus a sudoeste do disco do Sol, com magnitude 4,5. Isso é um brilho bastante reduzido, mas ainda perceptível a olho nu. E o Swift, lá em Denver, diz que observou cerca de 3 graus a sudoeste do Sol, um pontinho de 5ª magnitude, como se fosse uma estrela de magnitude 5. Quer dizer, aparentemente as duas observações batem em termos aproximados, né? E se trata de pessoal confiável, até prova em contrário. Em 1877 faleceu o Leverrier. O Leverrier faleceu em 1877, absolutamente convencido de que tinha descoberto 2 planetas no Sistema Solar. Netuno, em 1846, e Vulcano, em 1860, aproximadamente. Tá? Com a morte do Leverrier, que era o principal animador por trás da ideia de Vulcano, né? As observações de Vulcano, com o passar do tempo, vão se tornando raras, e o interesse dos astrônomos acaba desaparecendo, porque apesar da existência dessas observações, nunca emergiu um quadro consistente. Por exemplo, essas observações, de repente, não fechavam com os cálculos orbitais do Leverrier. Essas observações poderiam ser explicadas por outros fatores, a passagem de um núcleo de cometa na frente do Sol, coisa parecida, né? Havia outras explicações possíveis. Nunca se pôde confirmar, numa base sistemática, os trânsitos de Vulcano. E seria uma coisa fácil, porque se o período dele é 19 dias, puxa, num único ano deveria acontecer N trânsitos, né? E muita gente deveria ser capaz de observar, e mais, como nós fazemos hoje em dia, os trânsitos de Mercúrio e Vênus, que são os 2 planetas internos, entre a Terra e o Sol, são perfeitamente previsíveis. Nunca se elaborou, nunca se pôde elaborar, baseado nessas observações, ou baseado nos parâmetros calculados pelo Leverrier para a órbita de Vulcano, nunca se pôde calcular um conjunto de efemérides prevendo, dia tal a tal hora vai acontecer um trânsito de Vulcano. E aí o pessoal ia lá e observava, na América do Norte, na Europa, no Brasil, na África, etc., né? Nunca houve isso. Ou seja, o Vulcano insistia em se esconder, né? E aparentemente o assunto foi morrendo, né? A comunidade científica começou, com o passar do tempo, a duvidar seriamente da existência de Vulcano,
né, por todas essas inconsistências, e o assunto caiu meio que no esquecimento, sem ser esclarecida a questão da anomalia de aproximadamente 40 segundos de arco por século no avanço da linha das apsides de Mercúrio. E assim o assunto fica durante aproximadamente o quê? Uns 35, 40 anos, né? Até 1915. Aí o Albert Einstein publica a segunda parte da sua teoria da relatividade, a teoria da relatividade geral, que na realidade é uma nova teoria da gravidade, onde ele considera a gravidade não como uma força, que era a interpretação clássica de Newton para a gravidade, e sim como uma deformação do espaço-tempo produzida pela presença de massas. No caso, a massa do Sol deformaria o espaço ao redor do Sol, e Mercúrio, por ser um planeta situado o mais próximo do Sol, entre todos os planetas conhecidos, ele sentiria mais essa curvatura produzida pela massa do Sol, e apresentaria esse efeito de avanço do periélio. Foi calculado, o Einstein calculou a taxa, a velocidade angular do avanço do periélio de Mercúrio, e o resultado bateu em cima do número observado. Aqueles 565 segundos de arco por século, se não me falha a memória, que estava ali no slide anterior. Ou seja, desapareceu a discrepância entre a teoria clássica de Newton e as observações. Portanto, não havia mais necessidade de invocar um novo planeta no sistema solar. E acabou a história de Vulcano. Bonito isso, né? Vocês vejam como os cientistas se enganam, né, meus amigos? Mas uma característica da ciência é justamente essa, né? É permitido o engano. Aliás, a ciência se autorrevisa constantemente, né? E qualquer engano, qualquer erro eventualmente descoberto vai ser corrigido por novos modelos, novas teorias mais exatos e mais adequados. A ciência está em um constante processo de revisão, né? A ciência jamais foi soberba. Talvez certos cientistas ajam de maneira soberba, mas a ciência em si, o método científico é extremamente humilde. Ele afirma, eu estou concluindo isso hoje, mas amanhã, se alguém medir alguma coisa diferente, pode ser que tudo mude, né? Não existe nada definitivo em ciência. Mas, meus amigos, agora vamos explorar um pouquinho do universo paralelo, né? Eu estava com um pouquinho de tempo assim disponível e tal, e aí fui ver o que os astrólogos pensam a respeito de Vulcano. E botei lá, invoquei o Todo-Poderoso, aquele que tudo sabe, tudo vê, tudo nos diz, tudo nos dá, né? O Google. Botei lá Vulcano na astrologia, e surgiram milhares de sites falando sobre a existência e a influência de Vulcano na vida de todos nós. Vejam, por exemplo, essa citação aqui que foi extraída de um desses sites esotéricos, aliás, um site brasileiro, inclusive. Na tradição esotérica, Vulcano é um planeta real, mas ainda não descoberto. Vulcano está estreitamente identificado com o Sol, com a alma e o eu transpessoal. O que significa esse eu transpessoal, eu não sei. Ô DJ, tu que é psicólogo, não tem a menor ideia do que seja um eu transpessoal? Nem eu. Vulcano, o mitológico ferreiro dos deuses, forja os elos entre o eu transpessoal e o eu inferior pessoal. Vulcano estabiliza, fortalece e confirma os canais da relação entre o eu transpessoal e a personalidade. Esse eu transpessoal deve ser importante, né? Fortalece a vontade espiritual, representa o que pode ser chamado o grampo da alma. Eu não sabia que a alma tinha grampo, mas em todo caso, né?
E Vulcano está intimamente envolvido na espiritualização da matéria, polindo a matéria a um estado superior de brilho. Sinceramente, eu não sei o que quer dizer essa frase. Tá? O que significa polir a matéria para até que atinja um estado superior de brilho? Eu sou um retardado, ignorante, eu não sei o que é isso. Tá? É brincadeira, né? E mais, hein, o signo, todos os planetas têm signos, né, sob os quais exercem uma regência, não sei o quê. Então, Vulcano atua nos signos de Touro e de Virgem. No signo de Touro, ele é agente de distribuição do primeiro raio da vontade e poder, sei lá o que é isso, né? E no signo de Virgem, no signo de Virgem ele está velado pela Lua. Também não sei o que quer dizer isso. Bonito isso, né? Então, vocês vejam que... Outro site diz assim, que Vulcano nunca está a mais de 8 graus do Sol. Então, ele está sempre, embora nem sempre, no mesmo signo em que está o Sol. Né? Enfim... Não sei o que dizer, meus amigos. Vamos passar para uma coisa mais pseudocientífica, de repente, né? Vulcano no planeta... O planeta Vulcano de Star Trek. Né? Bom, aí Vulcano não é um planeta do Sistema Solar. Né? É um exoplaneta. Um planeta que orbita uma outra estrela, que não é o Sol. E aí eu fui pesquisar no universo ficcional, evidentemente, né? E fiquei sabendo que Vulcano era o planeta natal da primeira raça alienígena contactada pela humanidade. Aliás, uma raça humanoide, semelhante à raça humana, e isso teria acontecido no ano de 2063, logo depois da invenção do motor de dobra espacial, quando a humanidade fez a sua primeira viagem interestelar em velocidade superior à da luz. Um planeta próximo foi alcançado e, qual a surpresa dos terráqueos, ele era habitado por uma outra civilização tecnológica humanoide. Ninguém diz nos filmes e nos episódios da série de TV aonde que ficava, ao redor de qual estrela orbitaria esse tal de planeta Vulcano, né? Inclusive, o personagem mais famoso dessa raça é o Sr. Spock, né? Que quem acompanha esses filmes aí sabe a quem eu estou me referindo, magistralmente interpretado, na maioria das vezes, pelo Leonard Nimoy, que já morreu, inclusive, né? Foi agora em 2015, faleceu recentemente, né? Tinha sangue verde. Eu botei isso aqui, eu acho que está aqui no outro slide. Aqui, ó, está ali o homem lá. Ó. Os vulcanos têm orelhas pontudas, vivem em média 240 anos terrestres, possuem sangue verde porque a hemoglobina do sangue deles é baseada em cobre, e não em ferro como a hemoglobina humana. Tá? E, além disso, eles são famosos por reprimirem as suas emoções e raciocinarem sempre de maneira fria e lógica. Tá? Uma das coisas mais frequentes ditas pelo Sr. Spock era: é lógico ou é ilógico, tá? Para quem acompanha a série. Bom, em julho... Pois não. Só um momentinho, DJ, só um momentinho. Mas é pertinente. É pertinente. Casualmente, na história do Spock, que eu acho muito interessante, que além de ser o primeiro planeta né, contatado com humanoides, eles são geneticamente compatíveis, porque o Spock é um híbrido entre humano e um vulcano. Exato. E, que eu saiba, ele é fértil. Exato. Então, tem uma compatibilidade genética, que é uma coisa espetacular, né? Pois é, isso é o mais notável, né? Porque
o conceito biológico de espécie que nós temos aqui na Terra é justamente a compatibilidade na reprodução, né? E tem que gerar prole fértil. E o Spock é filho de pai vulcano com mãe terrestre. E mesmo assim deu certo a coisa, né? Que coisa, é impressionante, né? Eles devem ter DNA também, né? No mínimo, né? Porque senão não poderia, né? Vai metade do DNA do pai, metade do DNA da mãe, né? Então os vulcanos têm DNA, assim que nem os humanos. Os vulcanos são como os humanos. Engraçado, ó, sem querer, o seriado Star Trek propõe duas respostas a questões fundamentais da biologia hoje em dia. A primeira é se existir vida fora da Terra, se essa vida vai ser baseada em carbono e vai usar moléculas de DNA. Poderia, eventualmente, ser baseada em carbono e não usar moléculas de DNA, usar alguma outra arquitetura molecular para codificar as informações genéticas. Em segundo lugar, Vulcano fica próximo da Terra. Eu já vou entrar nesse aspecto logo em seguida. Ali, ó, dista cerca de 16 anos-luz. Então, isso significa que o cenário pluralista, ou seja, existem milhões de raças inteligentes extraterrestres na galáxia neste momento, como dizia Carl Sagan e outros, é o cenário verdadeiro. E nós sabemos das evidências observacionais disponíveis hoje que este cenário está provavelmente, quase certamente, furado, né? Ou seja, extraterrestres inteligentes provavelmente são raríssimos e não comuns. Então, eu não esperaria, no momento que eu saio a passear pelo espaço interestelar, logo a 16 anos-luz de distância, virando a esquina aqui de casa, já encontrar um vizinho, né? Eu esperaria viajar milhares e milhares e milhares de anos-luz até encontrar alguém, né, que pudesse me oferecer um copo d'água, né? E aí, vejam que coisa interessante, né? Ninguém sabia onde era Vulcano. Mas em julho de 1991, o Gene Roddenberry, que foi o criador da Star Trek, mandou uma carta para uma revista muito famosa, norte-americana, chamada Sky and Telescope, propondo que Vulcano fosse um planeta em órbita da estrela 40 Eridani, que fica aqui no hemisfério sul, na constelação de Erídanos, o rio Erídano. É uma estrela que tem magnitude 4, fracamente visível a olho nu no céu, e que fica a apenas 16 anos-luz da Terra. Bonito isso, né? Para quem não sabe, aquela lá na mãozinha do Spock é a saudação dos vulcanos, né? Assim como a gente aperta a mão, os vulcanos fazem isso assim, né, para cumprimentar as pessoas. E dizem vida longa e próspera para todos, né? Isso mesmo. Bom, a estrela 40 Eridani existe e é uma estrela tripla. Ela é composta de uma estrela anã laranja, um pouquinho menor, mais fria e um pouco menos luminosa que o Sol. E a cerca de 400 unidades astronômicas dessa estrela, em torno dela orbitam mais duas, uma anã branca e uma anã vermelha. São estrelas ainda menores que uma estrela anã laranja. Essas duas estrelas giram uma em torno da outra, formando uma duplinha, enquanto essa duplinha gira em torno da anã laranja. Como tem uma distância de 400 unidades astronômicas entre esse par de estrelas e a estrela central, então é perfeitamente possível imaginar órbitas planetárias estáveis ao redor da anã laranja. E foi isso que o Roddenberry propôs, né? Que Vulcano seria, então, um exoplaneta orbitando ali ao redor dessa estrela. 1991, faltavam ainda um ano para a descoberta dos primeiros exoplanetas ao redor de uma estrela de nêutrons e 4 anos para a descoberta do primeiro exoplaneta orbitando uma estrela semelhante ao Sol, naquele período. Bom,
teve, inclusive, alguns cientistas, né, provavelmente fãs também da série Star Trek, a doutora Angeli Tanner, do Laboratório de Propulsão a Jato, lá na Califórnia, e o seu colega Sean Raymond, da Universidade do Colorado, que resolveram investigar se haveria condições dessa estrela 40 Eridani sustentar exoplanetas. E havia na época, isso foi em 2007, havia na época planos da NASA para lançar uma pequena sonda chamada Planet Quest, buscadora de planetas, né, que poderia observar estrelas do hemisfério sul e detectar a presença de exoplanetas. Infelizmente, em 2010, esse projeto da sonda foi cancelado, a sonda nunca foi construída. Apesar disso, outras espaçonaves, inclusive a missão, eu acho que o satélite, aquele satélite francês, o Brasil participou também, eu acho que o Corot, ele deve ter observado, talvez, essa estrela, mas, no momento, até o momento, não se conhecem exoplanetas orbitando lá nessa estrela, nesse sistema tríplice chamado 40 Eridani. Mas pode ser que futuramente venham a ser descobertos, né? Já que exoplanetas existem em todos os lugares, conforme a gente já comentou, inclusive, semana passada, né? Para ser um exoplaneta habitável, permitindo a existência de água líquida na superfície desse planeta, no caso dessa estrela, a 40 Eridani A, né, que é a anã laranja que fica no meio, no centro do sistema, o raio orbital deveria ser da ordem de 0,6 unidades astronômicas. 60% da distância da Terra ao Sol, muito parecido com o raio orbital do planeta Mercúrio em torno do nosso Sol. É que como a 40 Eridani A emite menos energia que o Sol, eu preciso estar mais pertinho dela para conseguir receber a mesma quantidade de calor que nós recebemos do Sol aqui na Terra a 150 milhões de quilômetros de distância, né? Mas até o momento não foram encontrados esses exoplanetas. Então, meus amigos, permanecemos apostos, né? Olhos e ouvidos sempre bem abertos, né? Telescópios prontos, né? E pode ser que amanhã ou depois encontremos algum planeta semelhante ao vulcano do Star Trek. Já que aqui no Sistema Solar ele quase existiu, né? Mas a palavra quase faz muita diferença. É isso, né? Vida longa e próspera para todos. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, uma colocação, um questionamento, etc., estamos às ordens. Boa tarde, professor. Atualmente há alguma ideia do que foram essas observações, esses corpos celestes que foram observados? Nunca se encontrou uma explicação razoável. Poderiam ser, eventualmente, trânsitos, talvez, de asteroides que passaram muito perto, não do Sol, mas da Terra, projetados contra o Sol. A passagem de um cometa rasante ao Sol, defronte do disco solar, talvez, né? Seriam as hipóteses assim mais comuns e razoáveis para tentar explicar. Observações de manchas solares também, mas aí é um pouco difícil, né? Porque o Sol gira uma vez a cada 25 dias na sua região equatorial. Então, uma mancha que aparece de um lado do Sol vai demorar em torno de 10 a 12 dias para ir até a outra parte, até o outro extremo do disco. E não apenas uma hora, né? Irá mudar de forma também, né? E as manchas também mudam de forma, apesar de que as manchas muito pequenas, elas apresentam um formato aproximadamente esférico e não modificam muito. Geralmente as manchas grandes é que mudam de morfologia.
Mas essas manchas grandes, em geral, elas não aparecem sozinhas, né? Então, não seria compatível, né? Manchas solares são apresentadas como possíveis explicações, mas, no meu entender, elas não explicam essas observações. Mais alguém tem alguma pergunta? Professor, por favor, só me recorde, naquela observação que nós fizemos aqui embaixo ano passado do trânsito de Mercúrio, o que tinha de especial? Por que a gente, a cada 90 dias? Não, mas aí que está. Eu não me lembro o que tinha de especial. Não, os trânsitos de Mercúrio ocorrem cerca de 13 vezes por século. É que tem uma inclinação entre a órbita de Mercúrio e a órbita da Terra em torno do Sol. São cerca de 7 graus. Se Mercúrio girasse no mesmo plano da Terra em torno do Sol, se a inclinação da órbita dele fosse de 0 graus em relação ao plano da eclíptica, a cada 90 dias ocorreria um trânsito de Mercúrio defronte ao Sol na conjunção inferior desse planeta. Mas não é o caso, porque a órbita está inclinada. Então, a cada 90 dias, o usual é que Mercúrio passe, digamos, por cima, entre aspas, ou por baixo, entre aspas, do disco do Sol, e não na frente do disco do Sol. Nas raras ocasiões em que coincide a conjunção inferior com essa passagem do planeta pelos nodos da órbita, que são os pontos onde ele está no plano da eclíptica, daí a gente vê um trânsito. E no caso de Vênus é mais raro ainda, né? Os trânsitos de Vênus ocorrem aos pares, separados por 122 anos aproximadamente. Nós tivemos agora em 2004 e 2012 trânsitos de Vênus. E anteriores a esse foi no século XIX, 1800 e alguma coisa, no final do século XIX. Todo o século XX se passou sem que ocorresse nenhum trânsito de Vênus. Boa noite. Você já trouxe ufólogo para cá. E quando é que vai ter uma sessão pipoca com um astrólogo? A gente estava comentando aqui, o pessoal ia gostar, eu acho. Ia ser divertido, né? Não, no mínimo para nos explicar como é que funciona ali o vulcano que não aparece nunca, né? Que está influenciando na vida das pessoas. Vamos anotar sugestões aí. Sugestões anotadas. Ia ser muito divertido. Mas claro, né, meus amigos, que a gente tem que ser civilizado, né? A gente tem que deixar a pessoa falar e cada um tem a sua opinião, né? Eu não posso ridicularizar a opinião de ninguém, né? Não tem como fazer isso, né? Eu posso discutir, posso contra-argumentar, enfim, né? Mas eu não posso chegar aqui e dizer, você é retardado, você não pode, sabe? Não é possível uma coisa dessa, né? O debate tem que se conduzir dentro de uma linha de civilidade, né? Bom, gente, mais alguém? Eu peço, por favor, que quem não assinou ainda ali a lista, assine, tá, antes de sair. E eu acho que era isso. Não sei se o professor tem mais alguma colocação a fazer. Não, eu queria agradecer a presença de todos e lembrar que na semana que vem estaremos, sim, reportando a observação de muitos pontos pretos na frente do Sol ao longo de 12 anos e não eram observações do planeta Vulcano. Isso eu posso garantir para vocês. Até lá e muito obrigado.